O som da porta se fechando foi abafado pela madeira maciça e pelo luxo discreto da sala. O ar-condicionado sussurrava, um som constante que apenas amplificava o silêncio pesado entre as duas figuras sentadas à mesa de mogno. De um lado, Viviane, aos 29 anos, era a personificação da calma autoritária. Seu blazer de corte impecável, o cabelo preso em um coque elegante e a postura ereta eram a armadura que ela levou quase uma década para forjar. Do outro lado, Paulo, aos 36, parecia um homem deslocado, engolido pela cadeira de couro que deveria transmitir poder, mas que nele apenas evidenciava a derrota. A arrogância que um dia fora sua marca registrada havia se dissipado, dando lugar a uma fina camada de desespero que transparecia em seus olhos. O ar entre eles era denso, elétrico, carregado com 8 anos de silêncios, mágoas e palavras que morreram antes de nascer. Dentro dele, a negação era um grito silencioso. Não pode ser ela. Não pode ser a mesma garota. A imagem que sua memória guardava era a de uma jovem de 21 anos, com olhos que sonhavam acordada e um sorriso que se abria com facilidade. A mulher à sua frente era uma fortaleza. Seus olhos não sonhavam, analisavam. Seu sorriso, se é que ainda existia, estava trancado a 7 chaves. Dentro de Viviane, o coração batia em um ritmo metódico, frio, uma máquina treinada para não sentir. Cada batida era uma afirmação. Eu sobrevivi. Ela havia ensaiado aquele reencontro em pesadelos incontáveis, mas a realidade era mais cruel e, ao mesmo tempo, mais satisfatória. Ele não estava ali apenas para pedir um empréstimo multimilionário que poderia salvar o império que ele construiu sobre as ruínas do coração dela. Ele estava sem a menor ideia, ajoelhado diante do passado que ele mesmo descartou, um passado que agora, ironicamente, detinha o poder de decidir seu futuro. Se a tensão desse reencontro inesperado já prendeu a sua atenção e tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita. Se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama sobre as voltas que o mundo dá. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que emocionam e mostram que o destino, às vezes, nos coloca exatamente onde precisamos estar. A muralha que Paulo via à sua frente no ambiente estéril e corporativo do banco desmoronava todas as manhãs às 6:30 em ponto. No exato instante em que a porta do quarto de Lucas se abria, a gerente implacável dava lugar à mãe. O apartamento de Viviane não era uma mansão, mas um refúgio elegante e acolhedor, cada canto decorado com o cuidado de quem valoriza a paz conquistada. O cheiro de café fresco se misturava ao cheiro de pão de queijo no forno, uma rotina que era a âncora de suas vidas. Bom dia, meu príncipe, ela sussurrava, afastando os cabelos castanhos da testa do filho de 8 anos. Lucas resmungava, virando-se na cama, mas um sorriso sonolento já se formava em seus lábios. Só mais 5 minutinhos, mamãe. Nem pensar, o dever nos chama. E hoje tem aula de futebol, você não quer se atrasar para marcar aquele golaço, quer? Isso o fez abrir os olhos. Eram os mesmos olhos de Viviane, grandes e expressivos, mas carregavam uma inocência que ela há muito tempo havia aprendido a proteger com unhas e dentes. Ele era seu sol, a razão pela qual ela havia transformado cada lágrima em um degrau. Enquanto tomavam café da manhã, a conversa fluía leve e cheia de cumplicidade. Falavam sobre a escola, sobre os amigos, sobre o novo livro de aventuras que estavam lendo juntos à noite. Lucas era uma criança feliz, e esse era o maior troféu de Viviane, a prova viva de sua vitória silenciosa. Para ele, o mundo era simples. Consistia nele e na sua mãe, uma equipe invencível. Ao deixá-lo na escola, ela lhe dava um beijo na testa e uma bênção silenciosa. Se cuida, meu amor. Mamãe te ama. E então, no trajeto até o banco, a transformação ocorria. A expressão suave se tornava focada. Os ombros relaxados se endireitavam. Ao cruzar as portas de vidro do imponente edifício, ela vestia sua armadura. Era a senhora Viviane, a gerente que todos respeitavam não por medo, mas por uma admiração genuína por sua competência.
Sua equipe confiava em seu julgamento, seus superiores, em seus resultados. Ela comandava reuniões com uma precisão cirúrgica, analisava planilhas complexas com uma clareza invejável e tomava decisões de milhões com uma calma que intimidava. O banco era seu reino, um castelo erguido sobre a fundação de sua dor. Mas, às vezes, em momentos inesperados, uma rachadura surgia na muralha. Um perfume no elevador, uma música tocando no rádio, uma palavra dita em uma reunião. E então, o passado a assaltava em flashes vívidos e dolorosos. Flashback. 8 anos atrás. Ela tinha 21 anos, e o mundo parecia um campo de possibilidades infinitas. Sentada em uma cafeteria simples, o cheiro de café e bolo de fubá no ar, ela segurava as mãos de Paulo sobre a mesa. Ele, aos 28, era a personificação de tudo o que ela admirava. Ambicioso, inteligente, com um futuro brilhante pela frente, ela estava perdidamente apaixonada, entregue de uma forma que só a juventude permite. Eu preciso ser honesto com você, Vivi, ele começou, e o apelido carinhoso soou estranho, como uma palavra de um idioma esquecido. Ele soltou as mãos dela. O frio que ela sentiu foi o primeiro presságio. Nós estamos em momentos diferentes. Eu estou construindo minha carreira, fechando negócios importantes. Meus planos são grandes e isso que a gente tem, essa paixão, não se encaixa neles agora. Viviane sentiu o chão desaparecer. Não se encaixa? Paulo, do que você está falando? A gente se ama. Amor é uma coisa, metas são outra, ele disse, e a frieza em sua voz era como um caco de vidro em seu coração. Você é doce, é incrível, mas eu preciso de foco total. Um relacionamento agora seria uma distração. Eu preciso seguir em frente, sozinho. Cada palavra era um golpe calculado. Ele não estava terminando um namoro, estava liquidando um investimento de baixo retorno. Ela o viu se levantar, colocar algumas notas sobre a mesa para pagar o café e sair da cafeteria sem olhar para trás. Ele não a abandonou aos prantos. Ele a descartou como se ela fosse um rascunho de um projeto que não foi aprovado. Viviane ficou ali, paralisada, sentindo o olhar de pena dos outros clientes, o gosto amargo do café e das lágrimas se misturando em sua boca. 2 semanas depois, o segundo golpe. O enjoo matinal que ela atribuiu ao estresse. A consulta médica. As 2 listras azuis no teste de farmácia que ela fez, tremendo, no banheiro apertado de seu pequeno apartamento de estudante. Grávida. Sozinha. Sem R$1 no bolso que não fosse para o aluguel e para os livros da faculdade. O desespero foi uma onda avassaladora ameaçando afogá-la. Ela chorou por uma noite inteira, um choro silencioso e convulsivo de quem perdeu tudo. Mas quando o sol nasceu, algo dentro dela havia mudado. A dor ainda estava lá, uma brasa ardente em seu peito, mas ao lado dela, uma nova chama se acendeu. Ela tocou a barriga ainda lisa, e um instinto feroz, primitivo, tomou conta de si. Não era mais apenas sobre ela, era sobre a vida que carregava. Naquele dia, a jovem sonhadora morreu e uma guerreira nasceu. Ela trancou a matrícula da faculdade, arrumou um segundo emprego como garçonete e começou a estudar para concursos bancários nas madrugadas, com os livros apoiados sobre a barriga crescente. Cada dificuldade era um tijolo, cada humilhação, o cimento. Ela estava construindo sua fortaleza. De volta ao presente, ao final de mais um dia exaustivo, Viviane desligou o computador. A pasta com a solicitação de empréstimo da empresa de Paulo estava sobre sua mesa. Um retângulo de papel que parecia pesar 1 tonelada. Ela não a abrira ainda. Precisava de tempo para processar o choque, para reforçar as muralhas que o rosto dele havia abalado. Ao sair do banco, a rainha tirava sua coroa, guardava sua armadura e se preparava para voltar ao único lugar onde podia ser apenas ela mesma, o lugar onde seu verdadeiro tesouro a esperava. No caminho para casa, ela parou em uma loja e comprou a bola de futebol que Lucas tanto queria. Era um gesto simples, mas para ela significava tudo. Significava que, não importava quão sombrio o passado fosse, ela havia construído um presente luminoso para seu filho. E ninguém, absolutamente ninguém, teria o poder de apagar essa luz. A segunda reunião estava marcada para as 10 da manhã de uma quarta-feira cinzenta. Para Viviane,
a preparação começou na noite anterior. Depois de colocar Lucas na cama, lendo para ele até sua respiração se tornar suave e ritmada, ela não foi descansar. Em vez disso, sentou-se na mesa de jantar, o brilho da tela do tablet iluminando seu rosto concentrado. Ali, ela não era mãe, era uma general preparando-se para a batalha. Analisou cada linha do balanço da empresa de Paulo, não como uma gerente de banco, mas como uma arqueóloga, escavando as ruínas de seu próprio passado. Cada número, cada projeção otimista demais, cada dívida escondida em uma nota de rodapé, era uma confirmação. Ele era o mesmo homem, ambicioso, imprudente, acostumado a construir castelos sobre fundações instáveis. E ela, que um dia fora uma dessas fundações descartadas, agora era a geóloga que determinaria se o solo dele era seguro. Antes de dormir exausta, ela abriu a galeria de fotos do celular e parou na imagem de Lucas sorrindo, banguelo, em seu primeiro dia na escola. É por você, ela pensou, um mantra silencioso que aplacava a tempestade em seu peito. Tudo é por você. Na manhã seguinte, ela chegou ao banco 1 hora mais cedo. Escolheu a roupa com o cuidado de um soldado vestindo sua armadura. Um vestido tubinho azul marinho, sóbrio e impecável, que não deixava espaço para vulnerabilidades. O cabelo preso no coque habitual, a maquiagem discreta, mas precisa. Quando Paulo foi anunciado, ela respirou fundo uma última vez e apertou um botão sob sua mesa, ajustando a temperatura do ar-condicionado para 1 ou 2 graus mais frio. Era um truque sutil, mas eficaz para manter qualquer visitante em leve desconforto, em desvantagem. Ele entrou e a mudança nele era palpável. Se da primeira vez havia choque, agora havia uma ansiedade contida. Seus ombros estavam tensos sob o terno caro, e havia olheiras quase imperceptíveis sob seus olhos. Ele tentou sorrir, mas o gesto não alcançou o olhar. Bom dia, senhora Viviane. A formalidade soava forçada, um traje que não lhe servia bem. Bom dia, senhor Paulo, ela respondeu, a voz perfeitamente calibrada, nítida e sem qualquer inflexão. Apontou para a cadeira com um gesto contido. Sente-se, por favor. Temos muito o que discutir. Ela não perdeu tempo com amenidades. Abriu a pasta sobre a mesa, e o som do papel deslizando pareceu um trovão no silêncio estudado. Analisei o balanço patrimonial e o fluxo de caixa que sua equipe me enviou. Para ser franca, estou surpresa que tenham submetido um documento com tantas inconsistências. A palavra pairou no ar, um eufemismo para algo que poderia ser interpretado como maquiagem de resultados ou simples incompetência. Paulo se endireitou na cadeira, o orgulho ferido. Inconsistências? Meus contadores são os melhores do mercado. Pode ser, replicou Viviane, deslizando o dedo sobre uma linha específica. Mas aqui, por exemplo, a projeção de receita para o próximo trimestre se baseia em um contrato internacional que, segundo minha apuração, ainda não foi assinado. É uma expectativa, não um ativo. O banco não pode basear uma análise de risco em otimismo. Ela continuou, metódica, implacável. Usava o jargão financeiro não apenas para ser precisa, mas como uma barreira, uma forma de demonstrar a distância intransponível entre a gerente que ela era e a garota que ele conheceu. Falou sobre o perigo da alta alavancagem financeira da empresa dele, sobre a necessidade de apresentar garantias reais que fossem além dos imóveis já hipotecados em outros empréstimos. Para Paulo, cada termo técnico era um golpe, um lembrete de que ele estava completamente fora de seu elemento e dentro do domínio dela. Desesperado para quebrar aquela muralha de profissionalismo, ele se inclinou para a frente, baixando o tom de voz. Vivi, por favor, eu sei que os números parecem frios, mas você me conhece. Sabe que eu sou capaz de virar o jogo. Nós sempre fomos bons com planos, com o futuro. Ele usou o apelido de propósito, uma chave antiga na esperança de que ainda servisse na fechadura do coração dela. Por uma fração de segundo, ele viu um piscar de olhos mais lento, um endurecimento quase imperceptível da mandíbula dela, uma fissura. Mas então, a fortaleza se recompôs, mais impenetrável do que antes. O homem que eu conheci, Sr. Paulo, tomava decisões baseadas em conveniência pessoal, não em estratégia sólida. Portanto, nosso relacionamento passado é, na verdade,
um fator de risco adicional, não um atenuante. Ela disse, a voz cortante como gelo. O banco trabalha com o presente, com dados concretos, e os dados atuais indicam que sua empresa está à beira da insolvência. Precisamos de um plano de reestruturação crível, não de apelos sentimentais. A humilhação foi total. Ela não estava apenas negando seu pedido de empréstimo. Estava desconstruindo a imagem que ele tinha de si mesmo, o mito do empresário infalível que ele vendeu ao mundo por anos. Eu preciso desse empréstimo, ele repetiu, a voz agora desprovida de qualquer arrogância. Minha empresa é tudo o que me restou. A frase pairou no ar, carregada de uma sinceridade que surpreendeu a ambos. Viviane o encarou, e pela primeira vez, permitiu-se sentir o peso da situação dele. O império pelo qual ele a havia sacrificado estava ruindo. Havia uma justiça poética e cruel naquilo, mas o gosto da vitória era amargo, quase inexistente. Então eu sugiro que o senhor volte para sua equipe e prepare um relatório que reflita a realidade, ela disse. A voz um pouco mais suave, mas ainda firme. Com garantias sólidas. Do contrário, serei forçada a levar um parecer negativo ao comitê de crédito. Ela se levantou, o gesto universal para o fim da conversa. Ao sair do prédio e entrar no ar úmido da cidade, Paulo sentia-se tonto. O mundo que ele dominava parecia ter virado de cabeça para baixo. No carro, o silêncio era ensurdecedor. Ele olhou para o próprio reflexo no espelho retrovisor e viu um estranho. Aquele não era ele. O verdadeiro Paulo estava no controle. O verdadeiro Paulo não implorava. A necessidade de entender como aquela transformação aconteceu, como ela se tornou aquilo, era agora mais urgente que a própria crise financeira. A obsessão tomou conta. Naquela mesma tarde, de volta ao seu escritório que de repente parecia grande e vazio demais, ele fez a ligação. Encontrou o número de um especialista em pesquisa de informações, um homem discreto que lhe devia um grande favor de anos atrás. Preciso de informações sobre uma pessoa, disse Paulo, a voz baixa. É um assunto pessoal, discrição absoluta. Ele forneceu o nome de solteira de Viviane, a antiga universidade, a idade. É uma antiga colega. Perdemos o contato. A mentira soou patética até para ele. A espera pelo relatório foi uma tortura. Paulo mal conseguia se concentrar no trabalho. Os problemas de sua empresa pareciam distantes, secundários. Sua mente estava presa no passado, revivendo o término na cafeteria, a frieza de suas próprias palavras, a facilidade com que ele a apagara de sua vida. Ele havia se convencido de que era o certo a fazer, um sacrifício necessário no altar da ambição. Agora, ele não tinha tanta certeza. 2 dias depois, um e-mail com um arquivo criptografado chegou. Ele o abriu com as mãos suadas. A tela se iluminou com a vida que ela construiu sem ele. Nome: Viviane Almeida Santos. O sobrenome Santos era novo, mas o relatório confirmava que ela nunca se casara. Profissão: gerente sênior de crédito corporativo. O título o atingiu como um soco. Ela não era apenas uma funcionária. Ela estava no topo. Endereço: um bairro nobre, porém familiar. E então, a linha que fez o mundo de Paulo inclinar sobre seu eixo. Estado civil. Solteira. Filho: Lucas Santos. 8 anos. 8 anos. A coincidência era brutal demais para ser ignorada. A matemática era um grito em sua mente, mas ele se recusava a ouvi-la. Não, não pode ser. Ele começou a criar cenários alternativos, desesperado. Ela conheceu alguém logo depois. Engravidou de outro homem. O relacionamento não deu certo. Era isso. Tinha que ser. A possibilidade de ter um filho de 8 anos em algum lugar do mundo, um filho que ele nunca conheceu, era um abismo tão profundo que ele não ousava olhar. Era mais fácil, mais seguro, acreditar que ela apenas havia refeito sua vida. Ainda assim, a semente da dúvida estava plantada, uma erva daninha que começava a sufocar todos os seus outros pensamentos. Naquela noite, ele não conseguiu ficar em casa. O impulso o levou, como um autômato, até o endereço dela. Estacionou do outro lado da rua, sob a sombra de uma árvore, sentindo-se um criminoso. O prédio era exatamente como ele imaginou. Um lugar onde famílias viviam. Havia bicicletas no bicicletário, um pequeno parquinho na área comum. Era um mundo de normalidade, de vida real,
que ele observava de dentro de sua bolha de luxo e solidão. Ele olhou para o quinto andar e viu as luzes acesas. Em uma das janelas, a cortina estava semi-aberta. Ele vislumbrou uma silhueta feminina se movendo, e depois uma silhueta menor, um menino. Eles pareciam estar brincando. A distância impedia que ele visse os rostos, mas ele podia sentir o calor da cena, a intimidade. Era o universo dela. Um universo completo, feliz, do qual ele não fazia parte. A dor que o atingiu não era de ciúme, era de perda. Uma perda profunda e irreparável de algo que ele nem sabia que tivera a chance de ter. A chamada final veio no dia seguinte, depois que o e-mail formal de Viviane chegou, solicitando documentos adicionais e garantias que ele simplesmente não possuía. Era o cheque-mate. Ele sabia disso. Movido por um último resquício de orgulho ferido e desespero, ele ligou para a linha direta dela. Senhora Viviane falando. Sou eu, Paulo, disse, dispensando as formalidades. O que você está fazendo, Viviane? Está me encurralando de propósito. Isso é algum tipo de jogo para você? Vingança? O silêncio do outro lado foi longo, carregado. Quando ela falou, sua voz era um sussurro perigoso, a calma que precede a tempestade. Vingança, Sr. Paulo. Vingança exige tempo e energia emocional, coisas que eu aprendi a investir apenas no que realmente importa. Eu não estou jogando. Estou fazendo o meu trabalho. Um trabalho que consiste em proteger este banco de homens que constroem impérios sobre promessas vazias e que sempre cometem os mesmos erros de cálculo. A ênfase foi uma adaga. Se o senhor não tem as garantias, o problema não está na minha análise. O problema está nas fundações do seu império. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela desligou. O clique final foi o som de uma porta se fechando, não apenas em seu negócio, mas em seu passado. Ele ficou ali, com o telefone mudo na mão, entendendo que a mulher que ele destruiu havia usado os destroços para construir uma fortaleza, e ele estava do lado de fora, no frio, completamente sozinho. Os dias que se seguiram àquele telefonema foram um borrão de desespero para Paulo. O mundo dos negócios, antes um tabuleiro de xadrez, onde ele movia as peças com maestria, tornou-se um campo de batalha onde ele era o rei encurralado, prestes a sofrer o cheque-mate. As ligações de credores se tornaram mais agressivas. Seu diretor financeiro falava em um tom que beirava o pânico, e os rumores de sua iminente queda já circulavam como abutres no mercado. Cada e-mail não lido, cada chamada ignorada, era um prego a mais em seu caixão empresarial. O império que ele construiu com uma dedicação quase religiosa, o mesmo império que serviu de justificativa para abandonar Viviane, estava se desfazendo em pó. No sábado, a pressão tornou-se insuportável. As paredes de seu apartamento de luxo, antes um símbolo de vitória, agora pareciam se fechar sobre ele, sufocando-o com o silêncio de sua solidão. Ele precisava de ar. Pegou as chaves do carro sem rumo, dirigindo pela cidade sem um destino em mente. Um homem à deriva em seu próprio naufrágio. As ruas estavam cheias de vida, de famílias passeando, de uma normalidade que lhe parecia obscena, uma realidade de um universo paralelo ao qual ele não pertencia. Foi esse vagar sem propósito que o levou às imediações de um grande parque da cidade, um oásis verde em meio ao concreto. Talvez a visão de algo vivo, de árvores e grama, pudesse aplacar o caos em sua mente. Ele estacionou e caminhou para dentro, as mãos nos bolsos, um fantasma em meio à celebração da vida que acontecia ao seu redor. O ar estava impregnado com o cheiro de grama recém-cortada e pipoca doce. O som era uma sinfonia de alegria. Crianças gritando em um parquinho, um cachorro latindo animadamente, a melodia distante de um violão. Paulo sentou-se em um banco afastado, sentindo-se um espectador de um filme sobre felicidade. Ele observava os pais empurrando seus filhos no balanço, as mães ajeitando cabelos despenteados, a troca fácil de sorrisos e afeto. Cada cena era uma pequena facada em seu peito, um lembrete do que ele nunca se permitiu ter. E então, ele a viu. A uns 50 metros de distância, perto de um carrinho de sorvete, estava ela. Não era a senhora Viviane, a gerente de semblante impassível e armadura impecável. Era Viviane. Simplesmente Viviane. Usava calça jeans,
uma camiseta branca simples e tênis. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo casual e alguns fios rebeldes dançavam ao vento. Ela estava rindo. Não um sorriso contido e profissional, mas uma gargalhada genuína, de cabeça inclinada para trás, que fez o coração de Paulo dar um salto doloroso. Ele não ouvia aquele som há 8 anos, mas sua alma o reconheceu instantaneamente. Ao lado dela, segurando um sorvete de chocolate que já começava a sujar seu rosto, estava um menino, um garoto de cabelos castanhos, magro, com pernas cheias de energia que não paravam quietas. Paulo sentiu o ar ficar preso em seus pulmões. Ele permaneceu imóvel, escondido pela sombra de uma grande figueira, o coração martelando contra as costelas. Era ele, o filho do relatório, Lucas, 8 anos. Ele observou, hipnotizado. Viu Viviane se ajoelhar na frente do menino, pegando um guardanapo e limpando o chocolate do canto de sua boca com uma ternura infinita. O garoto fez uma careta engraçada, e ela riu de novo, dando um beijo estalado em sua bochecha. Então, os dois começaram a caminhar pela grama, o menino correndo na frente, chutando uma bola imaginária e voltando para pegar na mão dela, contando algo com a empolgação que só a infância possui. Paulo era um espectador de sua própria vida perdida. Ele via a cumplicidade no olhar deles, a linguagem secreta de uma mãe e seu filho, um universo fechado e autossuficiente. A dor em seu peito era uma mistura complexa de arrependimento, inveja e uma saudade lancinante de algo que ele nunca teve. Ele se convenceu por mais um instante de que aquele era o fruto de um amor que ela encontrou depois dele. A ideia era amarga, mas ainda era um escudo contra a verdade que se avizinhava. O menino, em sua corrida animada, tropeçou. Não foi uma queda feia, mas um tropeço desajeitado que o levou ao chão, mas foi o suficiente para ralar o joelho. Paulo viu o pequeno rosto se contorcer, preparando-se para o choro. Em um instinto que ele não conseguiu controlar, seu corpo se tensionou, dando um passo à frente antes de se forçar a parar. Viviane correu até o filho, o riso em seu rosto substituído por uma máscara de preocupação amorosa. "Oh, meu amor, você se machucou?" Ela o abraçou, verificando o joelho arranhado. O menino, com os olhos marejados, fez uma cara de bravo para disfarçar a dor. "Não foi nada, mamãe. Eu sou forte", ele disse, a voz um pouco trêmula. E então, para provar seu ponto, ele olhou na direção geral de onde Paulo estava e abriu um sorriso largo, corajoso, que tentava dizer, "Está tudo bem." Naquele instante, o mundo de Paulo parou de girar. O som dos pássaros, das crianças, do vento, tudo se desvaneceu em um zumbido baixo. Aquele sorriso não era apenas parecido com o dele, era o dele. O mesmo jeito torto de levantar o canto direito da boca, a mesma forma como seus olhos se apertavam. Era o sorriso que ele via em todas as suas fotos de infância, o sorriso que sua mãe costumava chamar de sua marca registrada. O ar. Ele não conseguia respirar. A matemática que sua mente se recusara a fazer agora se resolvia com a brutalidade de uma equação final. 8 anos. Ele a deixara há 8 anos e 9 meses. O menino tinha 8 anos. Não era uma coincidência. Era uma sentença. Um cataclismo se abateu sobre ele. Não foi um barulho alto, mas um colapso silencioso e interno. As fundações de sua identidade, do homem que ele acreditava ser, ruíram. Cada sucesso, cada negócio fechado, cada milhão conquistado se transformou em cinzas. Ele havia passado 8 anos construindo um império de areia, enquanto, em algum lugar, seu legado real, um legado de carne e osso, crescia sem que ele soubesse. Um filho. Seu filho. Ele tropeçou para trás, apoiando-se no tronco da figueira para não cair. A visão de Viviane confortando o menino, beijando seu joelho ralado e o levantando nos braços, tornou-se insuportável. Ele se virou e caminhou, quase correu, de volta para o carro, o coração uma bigorna em seu peito. Ele não confrontou ninguém. Como poderia? Aquele homem destruído que cambaleava para longe do parque não tinha direito a nada, muito menos a uma confrontação. Paulo não dormiu naquela noite, nem na seguinte. A imagem do sorriso de Lucas estava gravada a fogo em sua mente. Ele passou as horas revendo sua vida, cada escolha, cada sacrifício.
E pela primeira vez, ele viu a verdade nua e crua. Ele não havia sacrificado o amor pela ambição. Ele havia sacrificado a própria vida por uma miragem. Na segunda-feira, ele não foi para sua empresa. Ele tinha uma única e terrível missão. Esperou do outro lado da rua do prédio do banco, observando os funcionários entrarem, até que o viu. O carro dela. Ele a observou estacionar e sair, já vestida com sua armadura de gerente, a pasta na mão, o rosto sereno e focado. A mulher que ele vira no parque e a mulher que caminhava em direção ao banco pareciam duas pessoas diferentes, e ele era o responsável por essa fratura. Ele esperou o dia todo. O sol subiu e desceu no céu. Ele não comeu, não bebeu. Apenas esperou. Quando as luzes do fim da tarde começaram a dourar os arranha-céus, ele a viu sair. Ela caminhava com a mesma postura decidida, mas ele podia ver o cansaço em seus ombros. Ele saiu do carro e a interceptou na calçada, antes que ela chegasse ao seu estacionamento. Ela parou abruptamente, surpresa. Sua primeira reação foi de irritação, a máscara profissional caindo no lugar. Senhor Paulo, o que significa isso? Se o senhor tem algo a tratar, que seja dentro do banco e em horário comercial. Mas a expressão dela vacilou quando ela realmente olhou para ele. O homem à sua frente não era o empresário arrogante, nem o cliente desesperado. Era um homem devastado. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto pálido, a barba por fazer. Ele ignorou as palavras dela. Sua voz saiu rouca, um sussurro que mal conseguiu atravessar o barulho da rua. O parque, no sábado. Eu vi vocês. O corpo de Viviane enrijeceu. A cor pareceu drenar de seu rosto e a pasta que ela segurava escorregou um pouco em sua mão. Ela o encarou, os olhos escuros se tornando duas pedras de gelo. Paulo deu um passo à frente, a alma exposta em seu olhar. O menino, Lucas. Ele engoliu em seco, a palavra filho presa em sua garganta. Ele é meu, não é, Viviane? A pergunta não era uma acusação, era um apelo. Um pedido de confirmação do crime que ele sabia ter cometido, da vida que ele sabia ter perdido. Ele estava, de certa forma, implorando para que ela mentisse, para que o poupasse daquela verdade aniquiladora. Viviane permaneceu em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. O mundo ao redor deles continuava, carros passando, pessoas conversando, mas eles estavam presos em sua própria bolha de tempo, suspensos sobre o abismo de 8 anos. Quando ela finalmente falou, sua voz não era alta nem histérica. Era uma lâmina de calma cortante. Sim, a palavra pequena e simples o atingiu com a força de um soco no estômago. Ele se curvou ligeiramente, como se tivesse levado um golpe físico. Mas ela não havia terminado. Ela o olhou nos olhos, e pela primeira vez ele viu não apenas a dor, mas a força incomensurável que nascera daquela dor. Ele se chama Lucas, e ele não é seu. Ele é meu filho. Cada palavra era dita com uma precisão devastadora. Ele é filho de cada noite que eu passei em claro, estudando com ele na barriga. Ele é filho de cada refeição que eu deixei de fazer para comprar suas fraldas. Ele é filho de cada lágrima que eu engoli para que ele só visse sorrisos. Você. Ela fez uma pausa. O desprezo sutil em sua voz era mais doloroso que qualquer grito. Perdeu o direito de se chamar de pai dele há 8 anos na mesa daquela cafeteria. Ela não esperou por uma resposta. Apenas se virou, ajeitou a pasta na mão e continuou seu caminho em direção ao estacionamento, a postura ereta, deixando-o para trás na calçada, sozinho com os destroços de sua vida. O império, o dinheiro, o empréstimo, tudo se tornou um ruído insignificante, poeira ao vento. A única coisa real era o buraco em sua alma, um buraco que tinha o nome e o sorriso de um menino de 8 anos que ele nunca conheceu. O mundo de Paulo, que antes girava em torno de cotações da bolsa, contratos e margens de lucro, havia encolhido a um único ponto de foco, o sorriso de um menino de 8 anos em um parque. A ruína de seu império financeiro, que dias antes era o epicentro de seu desespero, agora se tornara um ruído de fundo, uma consequência sem importância de uma vida mal vivida. Ele se trancou em seu apartamento por 3 dias. Ignorou as dezenas de chamadas de seus gerentes, advogados e do banco.
A falência parecia uma abstração distante. A realidade era a imagem de Viviane, com sua calma cortante, dizendo: "Ele é meu filho." A frase ecoava em sua mente, não como uma acusação, mas como uma verdade fundamental que redefinia todo o seu universo. Ele passava as horas em um torpor de arrependimento, revivendo cada memória, cada escolha. E em meio à névoa da culpa, uma ideia começou a se formar. Era uma ideia nascida da única lógica que ele conhecia, a lógica do homem de negócios que resolve problemas com recursos. O problema era sua ausência. A solução, em sua mente distorcida pela culpa, era prover. Prover em excesso. Compensar 8 anos de vácuo com uma avalanche de segurança material. Ele via isso não como uma compra, mas como uma forma de penitência, o único idioma de responsabilidade que ele era fluente. Com uma nova e equivocada determinação, ele finalmente atendeu o telefone. Mas não foi para seu diretor financeiro. Foi para seu advogado pessoal, um homem acostumado a estruturar fusões e aquisições, não a remendar corações partidos. As instruções de Paulo foram precisas e grandiosas. "Eu quero que você redija um acordo extrajudicial", disse ele, a voz firme pela primeira vez em dias. "Crie um fundo fiduciário em nome de Lucas Santos. Um valor substancial o suficiente para cobrir todas as suas despesas com educação, da melhor escola ao pós-doutorado no exterior, se ele quiser. Saúde, moradia, tudo. Quero que ele tenha tudo o que o dinheiro pode comprar. E..." Ele hesitou. "Inclua uma pensão vitalícia para a mãe, Viviane Santos. Chame de compensação por danos, se precisar de um termo legal. Deixe claro que é irrevogável e incondicional." Ele acreditava, com uma sinceridade trágica, que aquele era o gesto de um homem honrado. Estava assumindo suas responsabilidades, pagando sua dívida. O advogado, embora surpreso, seguiu as instruções. 2 dias depois, Viviane estava em sua mesa no banco, finalizando um relatório, quando seu telefone de linha direta tocou. Era de um dos escritórios de advocacia mais caros da cidade. A voz polida do outro lado da linha informou-a sobre a proposta benevolente do Sr. Paulo. Enquanto o homem falava em termos de cláusulas e valores com tantos zeros que pareciam irreais, Viviane sentiu uma onda de náusea seguida por uma fúria gelada. Ele não entendia. Ele realmente não entendia nada. Depois de tudo, ele ainda acreditava que sua ausência poderia ser paga com um cheque, que a dignidade dela e a vida de seu filho estavam à venda, que o amor e o sacrifício dela podiam ser quantificados e quitados como uma dívida vencida. A oferta não era um pedido de desculpas, era o insulto final. "Doutor", ela interrompeu o advogado, a voz tão fria que poderia congelar o fio do telefone. "Informe ao seu cliente que eu e meu filho não estamos interessados em sua caridade. Nós não precisamos de nada que venha dele, absolutamente nada, passar bem." Ela desligou com uma precisão controlada, mas suas mãos tremiam. Ela se levantou e foi até o banheiro, trancando-se na cabine. Apoiou as mãos na parede fria, respirando fundo, lutando para conter as lágrimas de raiva que ameaçavam cair. Ele estava tentando invadir o mundo deles da única forma que sabia, com a arrogância de seu dinheiro. Paulo ficou atordoado com a recusa. A rejeição de sua oferta monumental o deixou completamente perdido. Se não era dinheiro, o que seria? Sua mente empresarial não conseguia processar a variável. Ele passou da estratégia corporativa para a tática de marketing direto. Se ela não aceitava o acordo, talvez ele pudesse chegar até o menino, comprar sua afeição. Na semana seguinte, a portaria do prédio de Viviane começou a receber uma série de pacotes. O primeiro foi uma caixa enorme contendo o videogame mais moderno do mercado, com todos os jogos que um garoto de 8 anos poderia sonhar. No dia seguinte, uma bicicleta de nível profissional, feita de fibra de carbono, que custava mais do que o primeiro carro de Viviane. Depois um drone com câmera, um notebook de última geração, roupas de grife. Eram presentes impessoais, extravagantes, como se ele tivesse entrado em um site de presentes caros para crianças e comprado a primeira página inteira. Cada pacote que o porteiro anunciava era uma nova violação, uma nova invasão de seu santuário. Paulo estava tentando construir uma ponte sobre o abismo que ele mesmo criou, mas cada tábua que ele usava era feita de dinheiro.
e a estrutura toda era um insulto à jornada dela. Lucas, inevitavelmente, viu algumas das caixas antes que Viviane pudesse interceptá-las. Seus olhos brilharam para o videogame. Uau, mamãe, quem mandou isso? Ver a confusão e o desejo no rosto do filho foi a gota d'água para Viviane. Ela se ajoelhou na frente dele, segurando suas mãozinhas. Meu amor, lembra que a gente não aceita coisas de estranhos? Mas quem é ele? Perguntou Lucas, a curiosidade infantil vencendo a decepção. O coração de Viviane se apertou. É, uma pessoa do passado da mamãe. Uma pessoa que não nos conhece de verdade. E nós não precisamos dessas coisas para sermos felizes, não é? Nós temos um ao outro, temos nossos livros, nossos passeios. Ela conseguiu convencê-lo, mas a raiva dentro dela ferveu. Naquela mesma tarde, ela contratou um serviço de courier e mandou cada um dos presentes de volta para o endereço comercial de Paulo. Dentro da primeira caixa, ela colocou um bilhete, escrito em sua caligrafia firme. Nele, apenas 3 palavras. O amor dele não está à venda. Quando as caixas retornaram ao seu escritório, empilhadas como monumentos de seu fracasso, Paulo finalmente entendeu que suas ferramentas habituais eram inúteis. O poder, a influência, o dinheiro, nada daquilo funcionava com ela. Ele estava falido não apenas financeiramente, mas moralmente. Despojado de todas as suas armas, restava-lhe apenas uma última opção: a vulnerabilidade. Ele precisava enfrentá-la, não como um empresário ou um benfeitor, mas como o homem quebrado que ele era. Ele a esperou no final do dia, em uma pequena praça arborizada que ficava entre o prédio do banco e o estacionamento dela. Um lugar de passagem, um limbo entre o reino profissional dela e o santuário de sua casa. Quando ela o viu, seu rosto se fechou em uma máscara de exaustão e desprezo. Ela tentou desviar, mas ele se postou em seu caminho. Viviane, por favor, ele implorou a voz rouca. Não havia mais arrogância, apenas uma derrota profunda em seus olhos. Só me escuta. 1 minuto. Eu não sei o que fazer. Eu errei. Eu sei que errei com o dinheiro, com os presentes. Eu só quero uma chance. Me deixa participar, me deixa tentar ser pai. A palavra, aquela palavra, pai, foi a faísca que incendiou o pavio de 8 anos de dor reprimida. Viviane parou. O cansaço em seu rosto foi substituído por uma expressão de incredulidade que lentamente se transformou em uma fúria justa e avassaladora. Ela deu uma risada curta, sem humor, um som que cortou o ar da tarde. Pai! Ela repetiu, a palavra gotejando sarcasmo e dor. Você ousa dizer essa palavra para mim? Você tem alguma ideia do que ela significa? Ela deu um passo à frente e pela primeira vez ele a viu sem nenhuma muralha. Apenas a mulher crua, ferida e feroz que ele havia criado. Você acha que ser pai é assinar um cheque? Mandar um brinquedo caro? Você não sabe o que é ser pai, Paulo. Pai foi o meu medo me corroendo quando eu passei a noite inteira em um hospital público porque o meu bebê estava com febre alta, rezando para que não fosse nada grave, porque eu não tinha dinheiro para um plano de saúde. Pai foi a minha exaustão, trabalhando como garçonete de madrugada com os pés inchados, para conseguir pagar o aluguel do quartinho onde meu filho ia dormir. Pai foi a minha solidão, montando o berço dele sozinha, chorando porque as instruções não faziam sentido e não havia ninguém para me ajudar. Cada palavra era uma punhalada, e ele as recebia sem recuar. Ele merecia cada uma delas. Você estava fechando negócios importantes, ela continuou, a voz tremendo de emoção contida. Enquanto isso, eu estava contando moedas para decidir se comprava um remédio para mim ou uma lata de leite especial para ele. Você estava construindo seu império, enquanto eu estava construindo uma vida, tijolo por tijolo, com o cimento das minhas próprias lágrimas e do meu suor. Eu me formei, estudei para concursos, virei noites em claro com meu filho, dormindo no carrinho ao lado da minha mesa, porque eu prometi a ele e a mim mesma que nós teríamos um futuro digno, um futuro que eu construí, sem você. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente escorreram por seu rosto, mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram de fúria, eram de força. Ele tentou falar, dizer, me perdoa, mas as palavras morreram em sua garganta, vazias e inúteis. Então não venha agora, 8 anos depois,
Quando tudo está pronto, quando meu filho é um menino incrível, feliz e educado, querer o título que você nunca se deu ao trabalho de merecer. Ela se aproximou mais, o rosto a centímetros do dele, os olhos queimando, e então ela proferiu a sentença que selaria seu destino. Você não tem o direito de aparecer 8 anos depois querendo ser pai. O pai do meu filho foi cada noite que eu passei em claro, cada lágrima que engoli e cada obstáculo que eu venci sozinha. O grito, embora não alto em volume, ecoou na praça silenciosa com a força de uma explosão, carregando o peso de quase uma década de luta. Ela o deixou ali, parado, completamente despojado de qualquer defesa. As palavras dela o atingiram não como acusações, mas como verdades irrefutáveis. Ele finalmente entendeu, com uma clareza que o aniquilou. Ele não havia perdido apenas a infância de um filho. Ele havia perdido a chance de ser o homem que fica, que luta, que constrói. Ele era um estranho, um fantasma do passado, tentando reivindicar uma coroa que nunca lhe pertenceu. Enquanto a via se afastar, as costas retas como uma rainha que acabara de defender seu reino, Paulo soube que palavras, dinheiro e presentes nunca seriam suficientes. A redenção, se é que ela existia para alguém como ele, exigiria um sacrifício de uma magnitude que ele nunca havia considerado. Exigiria que ele destruísse a única coisa que um dia amou mais do que a ela, seu próprio império. Após a confrontação na praça, Paulo se tornou um homem em exílio autoimposto. Ele não estava apenas à margem de seu império em colapso, estava à margem da própria vida. As palavras de Viviane, "O pai do meu filho foi cada noite que eu passei em claro", haviam se tornado a trilha sonora de seus dias. Ele as ouvia no silêncio de seu apartamento, no ruído do trânsito, no zumbido do elevador. Era um eco constante de sua falha monumental. Ele parou de lutar. O processo de falência de sua empresa, que deveria ser uma batalha feroz, tornou-se uma rendição silenciosa. Ele assinava o que precisava ser assinado, concordava com os termos dos credores, seu olhar vago e distante. Seus advogados estavam perplexos, seus executivos desesperados. Ninguém entendia que Paulo, o magnata, já não residia mais naquele corpo. O que restava era apenas um homem assombrado pela imagem de um menino sorrindo em um parque. Enquanto Paulo se afogava em seu arrependimento, em outro canto da cidade, um predador sentia o cheiro de sangue na água. Ricardo Monteiro, presidente da Monteiro Corp, era a antítese de Paulo. Onde Paulo fora ousado e, por vezes, imprudente, Ricardo era metódico e peçonhento. Sua rivalidade datava do início de suas carreiras, de um grande contrato que Paulo lhe roubou no último minuto com uma manobra audaciosa. Ricardo nunca perdoou. Ele passou anos observando, esperando por uma fraqueza, um deslize. E agora, a queda de Paulo era um espetáculo que ele assistia de camarote, saboreando cada detalhe. Sentado em seu escritório minimalista, com vista panorâmica para a cidade, Ricardo lia o relatório de seu investigador particular. Ele não se contentava com os rumores do mercado. Ele queria a anatomia completa da catástrofe de seu rival. O relatório era detalhado, mas uma seção em particular fez seus lábios se curvarem em um sorriso satisfeito. A insistência de Paulo em obter um empréstimo de um banco específico. A gerente sênior encarregada do caso, Viviane Almeida Santos. Um rápido cruzamento de dados revelou o elo. Uma antiga namorada dos tempos de faculdade. O investigador, minucioso, havia incluído até a certidão de nascimento do filho dela, Lucas Santos, 8 anos. Nenhuma filiação paterna declarada. Ricardo recostou-se em sua cadeira de couro italiano, as peças do quebra-cabeça se encaixando em sua mente cruel. Era tudo tão óbvio. A paixão antiga, o empréstimo negado, o filho secreto. Era uma arma. Uma arma perfeita, não apenas para garantir que Paulo jamais se reerguesse, mas para dar o golpe final, humilhando-o publicamente e, de quebra, manchando a reputação da mulher que ousara ficar em seu caminho. Seu plano era simples. Ele faria uma oferta hostil para comprar os ativos saudáveis da empresa de Paulo a um preço irrisório. Se houvesse qualquer resistência, qualquer tentativa de Paulo de encontrar outro financiador, Ricardo vazaria um dossiê anônimo para o Conselho de Ética do banco e para a imprensa.
insinuando que Viviane usara sua posição para se vingar de um antigo amante, uma conduta antiética que arruinaria sua carreira. A ameaça foi entregue com a sutileza de uma serpente. Ricardo encontrou Paulo em um restaurante discreto, onde os magnatas da cidade se reuniam para fechar negócios longe dos holofotes. Paulo estava lá para uma reunião final com seus advogados, parecendo um espectro em meio ao luxo do ambiente. Ricardo se aproximou da mesa, o rosto moldado em uma máscara de falsa compaixão. "Paulo, meu caro, que situação terrível", disse ele, o tom aveludado. "Eu sinto muito. Tanto que, veja só, estou preparando uma oferta para ajudar a salvar o que for possível de sua empresa, para minimizar os danos." Paulo o encarou, os olhos vazios. "Não preciso da sua ajuda, Ricardo." "Talvez não. Mas talvez outras pessoas precisem", continuou Ricardo, inclinando-se um pouco, a voz baixando para um sussurro conspiratório. "Fiquei sabendo da sua dificuldade no banco e da sua conexão pessoal com a gerente, a senhora Santos. Uma mulher impressionante, pelo que ouvi. E mãe solteira, não é? Seria uma tragédia se um escândalo, mesmo que infundado, prejudicasse uma carreira tão promissora. O mercado financeiro é tão sensível a aparências, você sabe. Um simples boato sobre conflito de interesses pode destruir uma vida." Ele se endireitou, dando uma palmadinha no ombro de Paulo. "Pense na minha oferta, é a solução mais limpa, para todos os envolvidos." Ricardo se afastou, deixando Paulo paralisado na cadeira. O sangue em suas veias pareceu ter virado gelo. A ameaça não era contra ele. Ele já estava acabado. Não tinha mais nada a perder. A ameaça era contra ela. A sutileza venenosa das palavras de Ricardo revelou um abismo de perigo que ele não havia previsto. Sua reaparição na vida de Viviane não havia apenas lhe causado dor emocional. Agora, ameaçava ativamente destruir o mundo estável e seguro que ela levou 8 anos para construir. A carreira dela, sua reputação, a fonte de sustento de seu filho, tudo estava em risco. Por causa dele. Naquela noite, a apatia de Paulo se estilhaçou, substituída por uma fúria protetora que ele nunca soube que possuía. Ele andava de um lado para o outro em seu apartamento, a mente antes turva, agora trabalhando com uma clareza febril. Ele pensou em lutar, em expor Ricardo, mas sabia como aquele jogo funcionava. Seria sua palavra contra a dele. A imprensa se deleitaria com o escândalo. O nome de Viviane seria arrastado na lama, sua vida pessoal dissecada. Mesmo que fosse inocentada no final, a mancha permaneceria. Ele não podia permitir isso. Ele olhou pela janela para a cidade iluminada. Tantas luzes, tantos prédios, símbolos de poder e ambição. A mesma ambição que o levara a abandonar Viviane. E agora, o universo lhe apresentava a conta, em uma simetria terrível. Para salvá-la, ele teria que sacrificar o último resquício do que um dia fora. Sua empresa, seu nome, seu legado. A decisão amadureceu durante a longa e escura noite. Não era uma escolha entre ele e ela. Ele já não importava. Era apenas sobre ela. Sobre proteger a fortaleza que ela construiu. Ao amanhecer, ele começou a agir. Sua mente estratégica, por tanto tempo focada em aquisições e lucros, agora se dedicava a uma única missão: construir uma muralha de fogo ao redor de Viviane. Primeiro, ele chamou seu advogado e ditou, palavra por palavra, uma carta formal a ser enviada com urgência ao Conselho de Administração do banco. No documento, ele não apenas retirava formalmente seu pedido de crédito, mas também construía uma defesa preventiva para Viviane. Ele elogiou sua integridade inabalável, sua análise técnica rigorosa e seu profissionalismo exemplar. Afirmou que foi a recusa dela em ceder a qualquer tipo de apelo não profissional que o forçou a encarar a verdadeira e insustentável realidade de suas finanças. Ele concluiu a carta afirmando que estava ciente de que forças competitivas inescrupulosas poderiam tentar usar sua relação passada para manchar a reputação da senhora Santos e que a carta servia como seu testemunho formal de que tal acusação seria uma calúnia fabricada e maliciosa. Ele estava, oficialmente, desarmando a bomba de Ricardo antes que ela pudesse ser detonada. Em seguida, ele mergulhou em seus arquivos antigos.
Anos de rivalidade com Ricardo o haviam ensinado a manter um dossiê. E-mails comprometedores, testemunhos de ex-funcionários, evidências de manipulações passadas. Ele tinha um arsenal. Ligou para uma jornalista investigativa, uma mulher conhecida por sua tenacidade e ética. Eu tenho uma história que vai abalar o mercado financeiro, disse ele. E eu vou te dar tudo, com provas documentais. A única condição é que a história seja sobre Ricardo Monteiro e suas práticas. Nenhuma outra pessoa, nenhuma outra empresa deve ser mencionada. O foco é nele. Apenas nele. Ele passou as 2 horas seguintes enviando os arquivos criptografados. Estava usando seu último ato de poder, não para se salvar, mas para iniciar um incêndio controlado que manteria o predador ocupado em seu próprio quintal. Enquanto isso, no banco, os primeiros tremores já eram sentidos. Um diretor de outro departamento fez uma pergunta casual a Viviane sobre o caso complicado da empresa de Paulo. Um colega mencionou ter ouvido um rumor estranho durante um almoço de negócios. Viviane sentiu um nó de pavor se formar em seu estômago. Estava acontecendo. O passado estava voltando para assombrá-la, para ameaçar a paz que ela tanto lutou para conquistar. Ela passou o dia em um estado de ansiedade, esperando a qualquer momento ser chamada para uma reunião da qual talvez não saísse com seu emprego. A chamada veio às 4 da tarde. Viviane, o Dr. Almeida quer vê-la em sua sala. Com as pernas trêmulas, ela fez o longo caminho até a suíte da diretoria. Cada passo ecoava como uma batida de seu coração. Ela entrou, pronta para o pior. Seu chefe, um homem sério e respeitado, apontou para a cadeira à sua frente. Em sua mesa estava a carta de Paulo. Viviane, eu a chamei aqui para lhe mostrar isso, disse ele, deslizando o papel em sua direção. Recebemos esta manhã. O Sr. Paulo não só retirou seu pedido, como fez questão de formalizar sua admiração por sua conduta. Ele nos alertou sobre a possibilidade de ataques à sua reputação. Devo dizer que em 30 anos neste mercado, raramente vi um gesto de tamanha integridade vindo de alguém em uma posição tão desesperada. Viviane leu a carta, as palavras de Paulo preenchendo sua visão. Conduta irretocável, profissionalismo exemplar, integridade inabalável. Não era a voz dele, mas era a ação dele. Um escudo, um sacrifício. Ela ergueu os olhos para o chefe, atordoada, incapaz de falar. Seja lá o que estiver acontecendo lá fora, Viviane, quero que saiba que este banco confia em você. Seu trabalho aqui está seguro, concluiu ele. Ela saiu da sala em transe. O alívio era tão avassalador que quase a deixou tonta, mas a confusão era ainda maior. Ao chegar à sua mesa, seu celular vibrou com uma notificação de um portal de notícias financeiras. A manchete explodiu em sua tela. Escândalo Monteiro Corp acusada de chantagem e manipulação de mercado. Fontes vazam documentos comprometedores. E então, tudo fez sentido. O ataque de Ricardo, a defesa de Paulo, a carta, a notícia. Não foram eventos separados. Foram os movimentos de uma única e complexa jogada de xadrez. Paulo havia derrubado seu próprio rei para proteger a rainha dela. Ele havia sacrificado seu legado, sua empresa, a última coisa que lhe restava no mundo, para garantir que o mundo dela permanecesse intacto. Naquele momento, sentada em sua cadeira, no coração do reino que ela construiu, a última muralha de gelo dentro de Viviane se desfez. As lágrimas que vieram não eram de raiva, nem de dor, nem de alívio. Eram de uma emoção para a qual ela não tinha nome. Uma mistura de choque, assombro e uma profunda e inegável gratidão pelo homem que, em sua ruína final, havia finalmente se tornado digno de redenção. A revelação do sacrifício de Paulo não foi uma onda que quebrou sobre Viviane. Foi uma maré que subiu lentamente, dissolvendo as fundações de raiva e ressentimento que ela havia solidificado ao longo de 8 anos. Nos dias que se seguiram, ela se pegava revivendo aquele momento de clareza em seu escritório. A carta dele em suas mãos, a manchete na tela do computador. O homem que ela havia construído em sua mente, o empresário frio, egoísta, que a descartara como um item em uma planilha, não era o mesmo homem que havia orquestrado aquela defesa complexa e abnegada. Ele havia se aniquilado no mundo que mais valorizava, para preservar o mundo dela. Essa dissonância a consumia. Durante o dia,
Ela era a gerente eficiente de sempre, mas em seu interior uma batalha silenciosa era travada. O ódio que fora seu combustível por tanto tempo, a raiva justa que a impulsionou a vencer, agora parecia um fardo pesado e sem propósito. Olhar para Lucas, para seu sorriso fácil e seus olhos cheios de vida, já não era apenas um lembrete de sua própria força, mas também um lembrete de uma complexidade que ela não podia mais ignorar. Paulo, em seu ato final de poder, não havia apenas salvado a carreira dela. Ele havia se apresentado pela primeira vez como alguém capaz de um sacrifício paternal. A decisão de procurá-lo não foi impulsiva. Amadureceu ao longo de uma semana de profunda introspecção. Ela percebeu que o muro que construíra ao redor de si e de seu filho, antes uma fortaleza necessária, agora corria o risco de se tornar uma prisão, isolando-os de uma verdade que, por mais dolorosa que fosse, agora exigia ser olhada de frente. A iniciativa não era por ele, ela disse a si mesma, era por Lucas, e talvez uma pequena parte admitiu, era por ela também, para fechar o círculo, para entender o homem que ressurgiu das cinzas de suas piores memórias. Encontrar o novo endereço dele exigiu algum esforço. Ele não estava mais na cobertura com vista para a cidade. O porteiro de um flat simples e discreto em um bairro de classe média a anunciou. Quando a porta do pequeno apartamento se abriu, ela viu um homem que era apenas uma silhueta do magnata que ela conhecera. Paulo estava mais magro, vestido com uma camiseta simples e calça jeans. Não havia mais o terno caro, o relógio de luxo, a aura de poder. Havia um cansaço em seus olhos, mas por baixo dele, uma serenidade que ela nunca vira antes. Ele parecia livre. Viviane. Ele sussurrou, o choque e a surpresa genuínos em seu rosto. Ele parecia não acreditar que ela estava ali, em sua porta. Oi, Paulo, disse ela, a voz mais firme do que se sentia. Eu soube o que você fez. Pela minha carreira. Pelo banco. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Eu queria dizer obrigada. Ele olhou para o chão por um momento, como se o elogio o envergonhasse. Era o mínimo que eu podia fazer. O problema foi causado por mim. Um silêncio pairou entre eles, não mais carregado de tensão, mas de uma estranha e nova possibilidade. Escuta, ela disse tomando coragem. Eu vou levar o Lucas para tomar um sorvete no parque amanhã, no sábado. Pensei que talvez você quisesse ir conosco. Ela acrescentou a condição rapidamente, uma âncora de segurança para si mesma. Apenas como um velho amigo da mamãe. Sem pressão. Ele não sabe de nada. A esperança que inundou o rosto de Paulo foi tão avassaladora que quase a fez recuar. Foi como ver a luz do sol atingir um homem que viveu na escuridão por anos. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele não fez nenhum esforço para escondê-las enquanto as sentia. Sim, sua voz saiu embargada. Sim, Viviane, eu adoraria. O parque no sábado estava banhado por um sol ameno. Era o mesmo parque, o mesmo cenário do cataclismo de Paulo, mas a atmosfera era completamente diferente. Quando ele chegou, pontualmente, Viviane sentiu um nervosismo que não experimentava há anos. Mas a aparência dele a acalmou. Ele não parecia um intruso. Parecia apenas um homem indo encontrar amigos. O encontro foi um exercício de delicadeza. Paulo se manteve na periferia emocional, permitindo que Viviane conduzisse todas as interações. Quando Lucas o viu, abriu um sorriso. Oi, Paulo. Ele se lembrava do homem que o ajudara com o dever de ciências, uma memória cuidadosamente orquestrada por Viviane na semana anterior. Oi, campeão, respondeu Paulo, sua voz suave, seu olhar passando de Lucas para Viviane, pedindo permissão para cada palavra, cada gesto. Eles caminharam até o carrinho de sorvete, e Paulo insistiu em pagar. Foi a primeira coisa que ele ofereceu a eles desde o sacrifício, e o gesto, por menor que fosse, pareceu significativo. Eles se sentaram em um banco, e Viviane se tornou uma observadora atenta. Paulo não tentou forçar uma conversa, não fez perguntas invasivas. Ele ouviu. Ouviu Lucas falar sobre seu último jogo de futebol, sobre um filme de super-herói que havia assistido, sobre o dente que estava mole. E ele ouvia com uma atenção genuína, fazendo perguntas simples que mostravam que ele estava prestando atenção. A muralha de Viviane não estava mais levantada, mas suas mãos ainda estavam sobre as pedras, prontas para reerguê-la ao menor sinal de perigo.
O sinal nunca veio. Aquele primeiro encontro bem-sucedido abriu a porta para outros. Lentamente, durante as semanas seguintes, Paulo começou a tecer sua presença na vida deles, com fios de consistência e respeito. Um sábado foram ao planetário, porque Lucas estava fascinado com os anéis de Saturno. Em outro, passaram uma tarde em uma livraria, com Paulo lendo trechos de livros de aventura em voz alta, fazendo vozes diferentes para cada personagem, o que fez Lucas gargalhar. O ponto de virada para Viviane aconteceu em uma terça-feira chuvosa. Lucas estava com dificuldades em um problema de matemática que envolvia frações, e ela, exausta após um dia de trabalho, estava perdendo a paciência. Por impulso, ela ligou para Paulo. Você entende de matemática de quarta série? Perguntou meio sem jeito. Uma hora depois, ele estava sentado à mesa da cozinha deles, a luz quente iluminando os três. Com uma calma infinita, ele desenhou pizzas e barras de chocolate em um papel para explicar as frações a Lucas. Ele transformou a frustração do menino em um jogo, em uma descoberta. Viviane os observava da sala, fingindo ler um livro, mas sua atenção estava toda neles. Ela viu a paciência nos olhos de Paulo, a alegria genuína quando Lucas finalmente entendeu o conceito. Naquele momento, ele não era o ex-namorado, nem o magnata falido. Era apenas um homem ajudando um menino com o dever de casa, e pela primeira vez, ela se permitiu pensar na palavra que tanto a assustara: pai. Ela soube então que era a hora. A confiança não estava apenas construída, estava sólida. Naquela noite, depois de colocar Lucas na cama, ela se sentou ao seu lado, a luz do abajur criando um círculo de intimidade no quarto. Filho, ela começou, acariciando seus cabelos. Lembra que a mamãe te disse que às vezes as histórias têm capítulos que a gente só entende depois? Eu preciso te contar um capítulo importante da nossa. Com a voz mais serena que conseguiu encontrar, ela contou a ele uma versão simples e honesta de sua história. Falou sobre um amor jovem, sobre caminhos que se separaram e sobre a maior alegria de sua vida, que era ele. O Paulo que você conheceu. Ele era aquele jovem da minha história, disse ela, segurando a mão do filho. Quando nós nos separamos, há muito tempo, ele não sabia que você existia. Ele só descobriu isso há pouco tempo. Por isso ele quer tanto passar um tempo com a gente, porque ele descobriu que tem o filho mais incrível do mundo. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos dele. Ele é seu pai biológico, meu amor. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo a informação. Seus olhos não demonstravam medo ou raiva, apenas uma profunda e infantil seriedade. É por isso que ele tem o mesmo sorriso torto que eu vejo nas suas fotos antigas? Perguntou ele. Viviane sorriu em meio às lágrimas que começavam a brotar. Sim, meu amor. É por isso. Ele vai embora de novo? Foi a segunda pergunta. Não, respondeu Viviane, com uma certeza que a surpreendeu. Ele não vai. O encontro seguinte foi marcado para o lugar onde tudo começou a mudar, o parque. Desta vez, quando Paulo chegou, havia uma nova quietude em Lucas, uma nova observação. Ele não correu, apenas esperou, ao lado da mãe. Paulo sentiu a diferença imediatamente. Ele caminhou até eles, o coração batendo uma sinfonia de medo e esperança. Como sempre fazia, ele se ajoelhou para ficar na altura de Lucas, para olhar em seus olhos. Oi, campeão, disse ele, a voz um pouco trêmula. Lucas o encarou, a sabedoria de uma verdade recém-descoberta em seu olhar de 8 anos. Oi, pai. A palavra, dita de forma tão simples, atingiu Paulo com a força de uma revelação. Todo o seu corpo estremeceu, e as lágrimas que ele segurou por tanto tempo finalmente vieram silenciosas e quentes. Ele não tentou falar por um momento, apenas absorveu o som daquela palavra. Eu sei que isso tudo é novo, disse Paulo, a voz embargada de uma emoção que o transbordava. E eu sei que perdi muito tempo, anos, mas eu quero que você saiba de uma coisa, Lucas. Ele estendeu a mão, não para tocar, mas como uma promessa. Eu estou aqui agora, e eu não vou a lugar nenhum. Viviane observava a cena, o coração cheio de uma emoção que era ao mesmo tempo dolorosa e incrivelmente bela. Ela viu Lucas dar um pequeno passo à frente e, timidamente, colocar sua mão sobre a de Paulo. Não era um final feliz de cinema.
Era o início de algo muito mais precioso, um começo real, forjado na dor, testado pelo sacrifício e, finalmente, construído sobre a única fundação que importa, a verdade. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores de promessa, e pela primeira vez em muito tempo, Viviane se permitiu acreditar nelas. E com a promessa de um novo começo, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, o que você achou? Se a jornada de superação da Viviane e a busca por redenção do Paulo te emocionaram, e se você acredita que o perdão, quando conquistado, pode reconstruir laços, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.